lembrando, quando eu fizer os cílios, é sempre do centro para fora. Então, nesse olhar é daqui para cá e nesse aqui é do centro para fora. Então, nesse sentido, né, que vai nascer os cílios um pouco para baixo e depois puxa para a lateral. Feito isso, essa sombra aqui também você vai ocupar mais ou menos um terço aqui de um lado e do outro, deixando um pouco mais suave o terço central aqui, ó, mas também pode já fazer uma sombrinha aqui nessa parte, mas é mais forte aqui nessas cavidades aqui, né, perto do olhar, tá bom? Agora, a segunda marca, eu não vou usar ela aqui nessa posição, eu vou transportar ela para fora para eu ter a parte mais larga do rosto. Então, se eu for, né, traçar duas retas aqui, eu vou encostar nessa parte mais larga do rosto. Então, aqui, ó, nessa direção, eu vou transportar essa marca para cá, mas eu vou visualizar, assim, mais ou menos a mesma distância de um lado e a mesma do outro. É agora que eu vou começar a corrigir essa primeira parte ali, né? Então, ó, nessa direção, na mesma distância aqui do olhar. Então, daí eu já apago aqui essa linha. E aí, eu tenho aqui o espaço da base do nariz. Para fazer o nariz, então, eu vou fazer a tigelinha e o parênteses. A tigelinha é a parte central do nariz. Como que eu vou fazer? Eu vou centralizar com esse espaço aqui do olhar. Então, se eu seguir aqui com uma reta, bem na pontinha ali, aqui e aqui, eu vou ter o espaço aqui do nariz normal para esse rosto. Aí, lógico, tem gente que tem um nariz menorzinho, daí você diminui ou aumenta. Esse espaço aqui é um espaço de referência, então, que você tem para fazer o nariz. Então, é importante agora você centralizar bem, porque às vezes na hora de fazer a oval e as marcas, a gente faz assim, né, rapidinho e pode ser que fique torto. Então, aqui vamos centralizar bem para fazer a tigelinha. A tigelinha, então, bem centralizada, ela vai encostar aqui, ó. A tigelinha seria como se fosse uma tigela vista de lado, assim, como se fosse, então eu tenho aqui, ó, a marca, e aí eu vou fazer a primeira parte da tigelinha, que seria uma letra U, mais ou menos assim, né, um pouco grande. Ela encosta na marca que eu fiz. A tigelinha é essa parte central do nariz, e aí aqui eu vou ter as narinas. E aí também o formato das narinas, de acordo com cada um. Eu faço bem redondinho, assim, tipo uma bolinha mesmo. Então, a tigelinha, como se fosse uma tigelinha à vista de perfil, esse formato eu vou observar no modelo, e aí eu vou ter o parênteses, né? Abre parênteses, fecha parênteses. Então, ó, abre parênteses, fecha parênteses. Basicamente, eu tenho aqui o que eu posso fazer de linha no nariz. Apago a base aqui, e agora o restante é tudo sombra. Então, dentro das narinas, onde é a cavidade, eu vou fazendo sombras, né? Aí eu vou sombrear mais. À medida que vai saindo da cavidade, eu vou esfumaçando e vou deixando mais clarinho. Ó, à medida que vai entrando, vou deixar mais escuro. À medida que vai saindo, vou deixar mais claro. Então, basicamente, essa parte aqui das narinas. E no parênteses, esse ponto aqui, que é um ponto mais escurinho. E aí eu vou fazer, na verdade, a sombra no rosto, né? Na pele aqui. Então, aqui, ó, eu posso deixar mais escuro. E aí eu posso ir suavizando, puxando essa sombra para a lateral do nariz. Como eu já falei, né, na outra aula, não fazer nesse sentido aqui. Apesar que a sombra ela vai acabar ocupando esse espaço e esse espaço. Só que o fato de você fazer
no sentido assim meio que contrário, ele não dá aquela tendência da gente enxergar uma linha, que daí não fica legal. Na verdade, o nariz ele é praticamente tudo sombra. Então aí você vai esfumaçando, escurecendo. Então o parênteses, muitas vezes, pode notar, quando eu faço uma linha, quando eu venho sombreado, essa linha normalmente ela some. Aqui é a mesma coisa, só que a sombra é por fora, né? Então aqui seria um ponto mais forte e daí pra fora eu vou. Aqui também vai ter uma sombra, só que é bem suave. Então, às vezes, quando eu faço um rosto pequeno, às vezes nem aparece tanto essa sombra, né? Aqui, como eu tô fazendo maior, ela vai aparecer um pouquinho mais, né? Então, aí eu já tenho um pouco da lateral do nariz. A mesma coisa, aí eu vou fazer aqui no modelo. Então, aqui, ó, bem centralizado. Vou fazer a voltinha. Deixa eu já apagar aqui. E o parênteses. Abre parênteses, fecha parênteses. Parênteses não precisa encostar ali. Alguns até podem encostar, mas não há essa necessidade. Então, daqui até aqui é tudo sombra. Não vai ter linha, não fica legal e não é assim que a gente enxerga. Porque como o nariz é toda uma saliência, né? E aí, ó, ele vai emendar, essa sombra vai emendar com a sombra do olhar lá, ó, né? Como eu coloquei o brilho desse lado, então significa que esse lado aqui vai estar mais claro do que esse. Então eu posso já deixar um pouquinho mais escuro. Nossa, tô com a impressão que tá torto. E aí aqui eu vou esfumaçar. Pra cá também vou prolongar essa sombra, só que daí de um jeito mais suave. Considerando que eu tô com a luz vindo desse lado aqui. Deixa eu dar uma reforçada aqui. Quanto mais cavidade, mais escurinho vai ficar. Nossa, olha, não ficou legal não. Acho que essa sombra aqui deu. Vamos ver, dá uma ajeitada ali na minha tigelinha. Isso. Bom, aí aqui também eu posso fazer aquela sombra, às vezes aqui na lateral tem uma sombra, só que é bem mais suave, né? Deixando essa parte aqui bem saliente, né? Esse meu papel não tá muito bom, enfim. Vamos ver, aqui tá borrando em algumas partes. Com o nariz pronto, né? Eu posso marcar então a sobrancelha. Essa primeira marca, ela me dá a altura da sobrancelha, então eu vou transportar ela pra cá e pra cá. Aí eu apago. E aí, como eu falei pra vocês, né, do nariz até aquela pontinha é o começo, do nariz até a outra ponta é o final. Então, ele seria mais ou menos aqui. E aí, aqui eu faço o desenho da sobrancelha. Então, aqui também seria o final, mais ou menos aqui. Aí também, lógico, né, cada pessoa ali tem a sua particularidade, né? Posso apagar a marca que eu fiz para ter uma ideia ali. E agora vou fazer a desenho ali
Aqui, já ao contrário dessa sombra aqui já são os pelos, né? Então eu já posso fazer no sentido que eles nascem, que daí ele já me dá uma sensação de maior realidade, né? Pra cá e aqui pra cá. Conforme o tamanho que você vai desenhar e tal, tem pessoas que fazem assim também, marcando bem mesmo, assim. Dá pra fazer, fica legal, às vezes, conforme o tipo do desenho mais realista e tal, ó. Você faz o desenho da própria sobrancelha ali. Aí vai do gosto da pessoa, né? Primeiro, assim como o cabelo, né, que a gente já viu na outra, a gente faz uma massa e depois os fios. Agora, nesse espaço aqui, eu vou marcar, então, a metade para ter a boca. Então, eu marco aqui metade. E aí, eu vou ter o espaço. Eu vou ter, então, o corte da boca. Até onde que vai? De pupila até pupila. Então, seria até aqui e até aqui, mais ou menos, né? Parece bem grande. Mas depois ele diminui quando eu faço a parte superior e inferior. Então, eu vou centralizar com o nariz aquela parte aqui do arco do cupido. Também tem que observar o desenho de cada um. Mas antes de começar a boca, observa essa linha do corte. Como eu tinha falado para vocês, né? Deixa eu ver onde é que está aqui. Ah, tá aqui, ó. Aqui, né? Ó, tem pessoas que têm essa linha mais reta, tem pessoas que têm um bem desenhadinho. Eu acho muito bonito observar essa parte do corte, porque ela que vai dar o tom, ela que vai já dizer como que vai sair a tua... E ela facilita muito quando você observa, né? Então, o arco do cupido centralizado com o nariz, e aí o toboágua, né? Lembra? Aqui, né? O tobogã. Então, a pessoa começa no tobogã sentadinha, daí ela escorrega e daí ela vai, cai na piscina com o toboágua praticamente reto, né? Ele não termina assim. Então, tem que ter essas duas curvas, né? Para baixo e para cima, praticamente. Então, olha, vai descer e aqui ele vai fazer isso aqui. Mesma coisa do lado de cá. Desce, faz assim. Mais ou menos a mesma quantidade eu vou colocar aqui. É uma boca bem tipo Angelina Jolie, assim. Aqui também, ó, eu vou... Sempre faz essa parte aqui ficar fininha. Por isso que quando a gente faz a parte central, a gente tem a impressão que a boca tá muito grande. Mas quando a gente faz isso, a gente vê que ela termina, parece que termina antes, ela parece que diminui, não sei. Enfim, aí basicamente seria isso. Qual linha que eu vou reforçar da boca? O corte. O corte é importante reforçar. A cor da boca, ela é mais escurinha do que a pele. Mesmo uma pessoa que não usa batom, um homem, sei lá, mesmo uma pessoa muito clara de pele, a cor da boca sempre vai ter uma tonalidade a mais. Então, eu já posso passar. Como a minha luz aqui tá na lateral e tá uma luz normal, digamos assim, mais de cima do que de baixo, né? Então, essa parte aqui, ó, vai ficar de topo para luz. Pega bastante luz. Então, essa parte aqui, já logo acima do contorno, ela vai ficar bem clarinha. Assim como essa parte aqui, né? No olho ali que a gente tinha feito. Então, o que que eu vou... E essa parte aqui, ela não tá tão de topo, ela já tá meio que contra a luz. Então, aqui vai ficar mais escuro do que a parte de baixo. Então, vamos lá, vamos escurecer. Então, além de eu escurecer uma tonalidade pela cor da pele, aqui, a parte de cima normalmente é mais escura do que a parte de baixo. Então, vamos lá...